Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Código de Ética do Estudante de Medicina. Quais são os temas tratados dentro desse código? O código serve apenas para estudantes? Vamos falar também sobre a pesquisa de uma professora sobre síndrome de apneia obstrutiva do sono. Você sabe o que é isso? Mas certamente você conhece alguém que tem. Tudo isso agora no Pauta Especial e já está no ar. O Conselho Federal de Medicina lançou o Código de Ética do Estudante de Medicina, o CEEM. O documento trata de temas como trotes aos calouros, relação com os cadáveres, respeito pelo paciente, o uso do WhatsApp. São 45 artigos organizados em 6 diferentes eixos que ressaltam atitudes, práticas e princípios morais e éticos do futuro médico. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com Alfredo Aurélio, que é vice-corregedor do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Está aqui o documento bonitinho, é o primeiro do Brasil. Em que tempo ele chega? Olá, Miguel. Esse é um documento ímpar. É a primeira vez que esse tipo de documento é lançado para todos os conselhos que regulam e fiscalizam a medicina. É um código de antivisão, é um código que atinge os acadêmicos de medicina, mas visando que eles se tornem médicos mais condizentes com a estrutura atual da medicina e a relação dela com alguns outros personagens, como, por exemplo, a primeira delas, a sociedade. O estudante tem que ter para com a sociedade um relacionamento crítico em relação à assistência à saúde, mas ao mesmo tempo humanista. O primeiro eixo é a relação do estudante com as instituições de ensino e de saúde. É importante já estabelecer do princípio básico, dessa transparência da ética, porque vai lidar com outras situações ainda mais delicadas, né? Sim. É bom frisar que esse código é um código instrutivo educativo, até porque os estudantes não são alcançados pela fiscalização direta do exercício profissional, já que não são profissionais ainda. Então, é uma obra, é um conteúdo que a gente leva isso para os formadores dos médicos, as academias, para poder a gente transformar o médico cada vez mais antenado na sociedade e nas relações que a profissão tem, por exemplo, com a indústria, com os próprios colegas. Vamos ficar mais atentos a esse eixo agora, que é o eixo da relação do estudante com o cadáver, né? Sim. É importantíssimo, né? Importante. Primeiro, pelo respeito de que o cadáver é um resquício de um ser humano. E esse altruísmo de se dar o cadáver para estudar, para se aprimorar uma ciência ou para se descobrir através de pesquisas o que pode ser trazido para o benefício da sociedade é através do cadáver. O estudante de medicina guardará respeito ao cadáver em todo ou em parte, incluindo qualquer peça anatômica, assim como modelos anatômicos utilizados com finalidade de aprendizado. Sim. O aprendizado, mas com respeito à memória de quem altruisticamente cedeu seu corpo para a ciência. Isso é fundamental. Um capítulo que está aqui e preocupa também, não todo, somente a nossa faculdade ou o conselho, mas o Brasil inteiro, que são os trotes, né? Cada problema, né, que causam os trotes, falta Sim. de respeito à pessoa que chega, né? Isso aí a gente vai entrar numa área de que é o respeito entre as pessoas. Citamos algumas orientações, mas ligadas aos regimentos das faculdades, exigindo que tenham centros acadêmicos responsáveis por esse tipo de festa, mas que pode trazer problemas penais e civis importantes para o estudante de medicina. E esse é um capítulo, um eixo, né? O eixo 3. Sim.
Eu vou ler um pedaço agora aqui. É direito do estudante participar da recepção dos ingressantes, objetivando um ambiente saudável, congregativo, humano e não violento, respeitando o presente código e promovendo seu conhecimento. E o parágrafo único, vamos exaltar, é dever do estudante posicionar-se contra qualquer tipo de trote que pratique violência física, psíquica, sexual ou dano moral e patrimonial. Perfeito. Aí diz o que nós estávamos exatamente comentando, que é o respeito entre os seus pares. E aí os crimes, geralmente, eles descambam para o que está prescrito no Código Penal, que é a violência, às vezes chegando até a raias de homicídios, algumas vezes acontecendo isso. Então, isso é completamente inadmissível e a gente ressalta esse cuidado que o estudante, quando estudante de medicina, ainda acadêmico, tem que zelar por essa singeleza que é a vida e a integridade física humana. O estudante tem o direito, ou os estudantes têm o direito de se organizar em associações estudantis, atléticas, ligas, centros e diretórios acadêmicos ou agremiações correlatas dentro de sua instituição. Um dever, né? Até para um direito. É um direito e até para uma organização, até para organizar as reivindicações, e nós estimulamos isso. O Código de Estudante de Medicina é um código de ensino, é um código de instrução, de doutrinação para o estudante de medicina sair um egresso médico crítico e humano. Vocês muito preocupados com a responsabilidade do estudante com relação ao estudo, sua formação, obviamente não poderia ser diferente, e a relação do estudante com a sociedade. Mas me chama a atenção esse capítulo aqui, o eixo 6, onde relação do estudante com a equipe multiprofissional, que às vezes há muita reclamação de enfermeiros, psicólogos, né? E toda aquela parte multiprofissional que dá atenção ao paciente. E eu não poderia ser diferente, destacar esse o Código de Ética. O estudante de medicina deve relacionar-se de maneira respeitosa e integrada com estudantes de diferentes graduações, buscando fomentar, desde o início de sua formação, um trabalho em equipe. Porque isso aqui ele vai enfrentar no âmbito profissional. E a vida toda. E isso é um reconhecimento não só do estudante, mas de todos nós e de qualquer profissão, que não somos completos. Precisamos do auxílio de outras ciências. E isso tem que ter, isso vai dirimir problemas interprofissionais e a gente tem que começar isso com o estudante. A academia tem essa obrigação de tratar o estudante como um ser em formação e não um estudante que só irá fazer suas avaliações como se ele próprio fosse capaz de desenvolver as suas críticas em relação ao mundo. Está em formação. Tem nessa parte do eixo 6 aqui, o estudante deve respeitar a atuação de cada profissional no atendimento multiprofissional ao paciente. E no artigo 44, o estudante de medicina deve alertar de forma respeitosa qualquer profissional de saúde quando identificada alguma situação que julgue oferecer risco potencial à segurança do paciente. Sempre o paciente. Que às vezes é um elemento delicado na relação. Sim. Você, até mesmo por não ter a graduação completa ou participar de uma equipe, se sente constrangido de dizer: doutor, se a gente fizer uma abordagem assim, 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 não é? Ele fica, não é elemento delicado dessa relação? Delicado, mas se é para o bem do paciente, que é o que a medicina apregoa, né? Isso deve ser encarado. E aí tem a forma legal, normativa de ocorrer, e o código chancela isso, se buscar através do coordenador daquele estágio, daquele hospital, e relatar o que aconteceu. A negação de um atendimento de um paciente. O paciente não quer ser mais atendido. Nós temos que dizer o que o estudante pode identificar isso, sendo ele um zelador da assistência integral ao paciente. Ou o contrário, Miguel, um médico deixar de atender o supervisor, o estudante está chancelado pelo Conselho Federal de Medicina a procurar o seu coordenador e dizer: olha, o doente não foi atendido, porque o doutor não atendeu.
os códigos não são para os médicos. Eles são usados, tem que ser usado com os médicos, mas o código é da sociedade. Tem o nome de medicina, de estudante de medicina, mas é um código para a sociedade. E essa parte da atenção ao paciente de forma multiprofissional e o querer do paciente, que ele pode desejar também interromper o tratamento e seguir de uma outra maneira. Mas ele também precisa se salvaguardar de situações, porque isso pode complicar o quadro e a área médica, os profissionais, a instituição precisa se salvaguardar de uma situação futura. Então, se o paciente vai ser liberado porque quis, ele assina um documento. Perfeito. E vai procurar o seu atendimento onde queira. Assim tem que ser. Apenas para relembrar o que entre linhas o código expõe bem. E aí é um alerta para todos os estudantes de medicina de Alagoas e do Brasil: não se passar por médico não tendo a sua carteira profissional. Ou não reconhecimento de formação, né? Absolutamente. Chancelada. Sim, né? Todos têm que ser chancelados pelo Conselho Regional de Alagoas. Então, os estudantes, acalmem-se que vão exercer esse mister tão grandioso para a sociedade com a sua devida carteira profissional após a autorização pelo Conselho Regional de Medicina. Ainda não derrubaram, né, o reconhecimento profissional, né, da medicina, como se fizeram com o jornalismo, né? Qualquer um hoje é jornalista. Eu falo qualquer um mesmo. Basta escrever uma nota, ter alguns anos de aprendizado em alguma emissora, e vai lá no DRT e ele bota lá, jornalista profissional. Toda a nossa formação acadêmica foi jogada fora. Não sei com que intenção, mas isso não acontece com a medicina. Mas o jornalista também trabalha com vidas, né? Todos nós trabalhamos com vidas. Por enquanto, né, e Deus queira que permaneça assim, a área médica tem um fluxo muito organizado e exigente, né? Sim. A medicina, ao passo de todas as outras profissões, ela é uma das que mais fiscaliza o seu profissional. Dentre o novo código que nós, como comissão, vamos editar agora em outubro, vamos editar um novo Código de Ética Médica. Ele é um código em que são 80% apenas deveres do médico e só 10, 15% direitos. Então, a gente puxa, eu digo, os conselhos puxam por uma boa medicina e por uma medicina ética e de qualidade. E esperamos que esses conselhos e o próprio dos jornalistas, ele ressurja, reviva, porque essa fiscalização organizada é em prol da própria profissão. Conversamos com o Dr. Alfredo Aurélio, ele é vice-corregedor do Conselho Regional de Medicina de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Miguel. No próximo bloco a gente conversa sobre a apneia do sono. Você sabe o que é isso?